Programa não recomendado para menores de 14 anos. 2 maneiras de um Commodore 64 falar. A referência definitiva do MSX. IBM 360 se torna um sexagenário. Fazendo o Windows de 16 bits ficar com a cara do OS2. Aqui fala o seu repórter retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis, com as últimas notícias da velhice do seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Repórter Retro 103. Não tem piada cretina mais uma vez de número, não temos criatividade matemática o suficiente, não temos, né? Não tenho, né? Mas temos uma outra coisa, temos mesa cheia de novo, estamos com uma mesa quadrilateral mais uma vez, depois de muito tempo no Repórter Retro. Além de mim, Juan Carlos Castro, quem estão aqui? Eu, João Cláudio Fidelis, de volta. Eu, Ricardo Pinheiro, eu gostaria de lembrar que 103 é um número primo. Sim, acabei de ver aqui. Tem toda a cara de primo. De quem eu não sei. Eu aqui, Giovanni, e quem mais? Acho que acabou, né? Vamos iniciar os trabalhos, gente, porque tem efeméride pra caramba agora, de novo, né? Pois é, né? Esse povo fazendo um bocado de coisa, um bocado de coisa acontecendo nessas datas, hein? Os anos de 84 e 94 foram muito ativos, realmente. E vamos começar com uma coisa que foi lançada em 1994, que foi o RISC PC da Acorn. Não foi a primeira máquina usando processador ARM, ela é sucessora da primeira máquina com processador ARM distribuída comercialmente, que foi o Arquimedes, né? Na verdade, assim, essa é a segunda geração das máquinas baseadas em chip ARM que a Acorn lançou na Inglaterra. Nesse caso aqui já era a Acorn sobre a égide da Olivetti, então já é Acorn, né? Já é uma Acorn italiana. E la corno é... Já era uma noz com óleo, né? Isso. It's a me ARM, E o curioso dessa máquina é que ela trazia toda uma arquitetura diferente, modular, né? Essa máquina ela tinha outros módulos que você podia ficar empilhando um em cima do outro. Tem inclusive uma grande piada que fizeram, que um dos módulos era um forno de pizza. Ele já... Essa piada foi feita mesmo? Essa piada foi feita mesmo na época? Na época eu não sei, mas eu achei nas internet da vida uma vez procurando sobre o RISC PC, eu encontrei isso. Mas eu quero imagens. Era assim, era coisa como assim, um módulo que teria o HD, um módulo que teria mais RAM, ou alguma placa específica, sei lá, captura de vídeo, coisa assim. Esse cara, ele tinha uma placa com um processador 486 que ele podia rodar o Windows. Na verdade, o Ricardo colocou uma foto aí, só a parte com o CD-ROM e o flop são o módulo original. Esse de cima já é um módulo de expansão. Pensei que esse era o forno de pizza. Não, quando eu falei forno de pizza, tinha ali também desenho de forno de pizza. Mas peraí, era um forno de pizza a lenha ou pizza na forno a gás? Não, eu acho que era elétrico. Eu também... Tira o cooler do processador e liga numa resistência. Nossos amigos... Faz o backlog dele. Nossos amigos... Não é que ele seja elétrico, né? Vai na tomada... Nossos ouvintes, amigos paulistanos, vão estar reclamando porque pizza mesmo tem que ser feita em forno a lenha, né? Então não vai ser aceito como pizza. Hoje já tá essa frescura? Conversa com o paulistano, você vai ver. Tem um documentário legal sobre pizza em São Paulo. Tem um tiozinho que fala algo do tipo: esse negócio de pizza de frango catupiry não existe, é invenção. Cara, bons tempos quando a rede só falava em botar ketchup ou não na pizza. Bons tempos. Só fala aqui no Rio. Fala isso em São Paulo, já fiz a experiência. Mas esse não é um podcast pra falar de pizza, que porra, pizza vai dar fome a gente falar. Voltando. Né? Pois né? É bom tocar nesses assuntos. Voltando aqui em torno do RISC PC, cara, tinha umas coisas legais aqui, eu tava vendo dele, coisa que eu não sabia. Ele tinha sido projetado para aceitar outros processadores. Então você tinha um módulozinho que você podia encaixar, botar um 486, um DX4 100, até um 5X86 feito pela IBM. Na época a IBM não fabricava processador. Eles gostaram daquela ideia de espaçabilidade do BBC Micro e seguiram a linha. Pô, maneiro, cara. Um negócio legal, as coisas legais, hein? E o RISC-OS, sistema operacional, que só no... Vou
causar arrepio na coluna de alguns, só não é mais feio do que o Workbench do Amiga. Ah, ele é simpático. Eu gostava do visual de mármore da interface gráfica. Lembrando que esse mesmo visual tem nos Workbenches mais recentes, esse visual de mármore. Sempre estar lá e ver voltar. Então. Agora, quem copiou quem, não sei. Não, é interessante que eu não sabia. A Acorn parou a produção em 98, mas a Castle Technology continuou fabricando até 2003. Acho que não o RISC PC, ela fazia umas caixinhas, que eram os computadores um pouco menores, né? Tipo assim, era literalmente uma caixa um pouco maior que um case HD, né? Tanto que quando lançaram o Raspberry Pi foi uma coisa meio óbvia, né? Que foi apenas diminuir de tamanho. E para a alegria do Juan, eu botei o forno de pizza. O forno de pizza. Ouvintas e ouvintos, o Giovanni achou a foto e ela vai ser a foto gaiata do post, que eu sempre boto ali em cima direito em tamanho reduzido, e eu vou linkar pro tamanho cheio para vocês verem. Tá aí do lado no show notes. Cara, na minha opinião, eu acho que a linhagem do RISC PC foi, assim, pra Inglaterra, o que lá no final dos anos 80 foi o FM-Taos e o X68000. Foram com personal workstations, ou seja, workstations de baixo custo, que também servia para jogos. Pelo menos o Arquimedes, aquele com cara de Amiga, tinha bastante joguinho. Razoavelmente poderosas, razoavelmente baratas, porque ela era com aspinhas, né? Mas que só fez sucesso localmente. Ou seja, esses aí, apesar da Europa ser toda interligada, acho que eles não saem da Inglaterra, né? É uma bela. Na verdade, né? na verdade, sim. Vamos botar Reino Unido pra ficar um pouquinho. Na verdade, hein, João, a Castle, ela vendia, acho que até hoje, depois foi feito um monte de vendas aí, ela vendia tanto o RISC OS quanto vendia máquinas novas. Ela fez isso durante anos. Então, assim, tinha mercado. Sim, claro. Lançava produto novo. Assim, o troço só foi acabar quando teve o Raspberry Pi. Assim, deve ter tido algum tipo de contrato, alguma coisa maluca que a gente não sabe que aconteceu na Inglaterra, que devia ter muita máquina rodando RISC OS por algum motivo. Sim. Olha, bem provável. Ou é fidelidade à marca, coisa que aconteceu muito com a NEC lá no Japão, ou o que aconteceu com a Fujitsu, ele se premiou em relação a órgãos públicos, tipo educação, repartições públicas, tinham contratos de perder de vista com eles, coisa que aconteceu muito com a Fujitsu. Não, pode ser um troço assim, né? Ficou, estavam lá. Então esse paralelo aí eu acho interessante que... E esse cara aqui, ele é a segunda geração, né, da arquitetura de rádio da Acorn. A terceira geração foi a que acabou não vendo a luz do sol, que é o FIB, o computador que já vinha amarelo de fábrica. Ou seja, você não precisa fazer retrobyte nele, ele já é assim. Não, ele só teve protótipo, né? Quando aí quando fechou a divisão de computadores, ele estava ainda na fase do protótipo. Então só tinham 2 ou 3. Mas eu gosto daquela cor para o computador. Aliás, um dos nossos primeiros posts no Retrópolis foi falando do FIB. Eu lembro que foi a gente falando do FIB, um dos primeiros posts que a gente fez no Retrópolis, lembro até a gente um texto falava que era o último lobo da Tasmânia. Sim, porque um desses 2 protótipos a bateria vazou e destruiu a placa-mãe. Sim. Procurem por Lobo da Tasmânia no blog do Retrópolis que vocês vão achar esse post. 19, para facilitar, 19 de junho de 2013. Só que o último lobo da Tasmânia, de Cambridge, de autoria desse cara aqui do lado, do Juan. Oi. Isso. Só que só pra manter clara a história, nenhum lobo da Tasmânia morreu por bateria estourada, tá? Não. Morreu porque estouraram uma bateria de tiros neles, coitados. Exatamente, o que estouraram foi a cabeça deles com tiros. Vamos parar de falar de coisas tristes, de computadores mortos, de animais extintos, e vamos falar de outra coisa que faz 30 anos, que é a Netscape. Os Millennials Café. O Netscape, que legal. Geração Z aí. Não sei coisa triste. O Geração Z não vão lembrar, mas o Netscape foi o navegador que
que basicamente popularizou a internet e navegação web para todo mundo, né? A empresa foi fundada... A geração Z não lembra nem do Internet Explorer. A Netscape, vale lembrar o seguinte, a Netscape foi o pivô do processo de antitrust do Departamento de Justiça dos Estados Unidos contra a Microsoft. E que não deu, e que deu em pizza. Pizza porque... É a segunda efeméride que leva a pizza. Deu em pizza porque foi quem ganhou a eleição foi o W. Bush. Se o Al Gore tivesse entrado, ele como inventor da internet, ele teria mandado quebra essa empresa em 5 aí. Para lembrar o que aconteceu, a Netscape foi fundada pelo James Clark, pelo Mark Andreessen. Mark Andreessen hoje em dia é venture capitalist, né? Então é um investidor de risco. Ele dá ideia, né? Dá ideia e dinheiro. Só que ele só bota dinheiro para ver o que vai dar. E há pouco tempo, inclusive, um texto que ele escreveu falando umas coisas do futuro. Aí o Donald falou assim, cara, você devia ter ficado somente trabalhando em cima da Netscape, só falou besteira. Mas não vem ao caso. Então, eles trabalhavam no Centro Nacional de Computação, Aplicação de Supercomputação Americano, NCSA, trabalharam no desenvolvimento do Mosaic, que foi o primeiro navegador. Um navegador estatal. Gráfico. E dali eles fundaram a Netscape e fizeram lá. Lembrar que o James Clark foi um dos fundadores da Silicon Graphics. Que nos anos 90, para caros ouvintes nossos que viveram assim, a Silicon Graphics, falaram na Silicon, a gente, caraca, eu assisti palestra da Silicon, e ele foi um dos fundadores da Silicon, da SGI. Computação gráfica, uau, nossa, virtual. Eu até hoje tenho uma lapiseira da Silicon. Tem uma lapiseira que eu ganhei na palestra da Silicon, tem mais de 30 anos. Lapiseira 3D. Ela é 3D, né? Porque se fosse 2D não era uma lapiseira, né? Era uma folha de papel. O James Clark, vendo o Mosaic, que foi inicialmente feito pelo Andreessen, ele convenceu o Andreessen a sair da NCSA, vamos fundar uma empresa, fundaram a Mosaic Communications Corporation, que posteriormente, a primeira versão foi o Mosaic Netscape 0.9. O nome da empresa era Mosaic originalmente. Sim, tanto que o primeiro logo era um M em outline todo colorido, com efeitos assim. Aí depois, por conta da disputa que ia haver com a NCSA, por conta de usando o nome de lá, eles rebatizaram para Netscape Communications Corporation, ou somente Netscape. Em 94 soltaram a versão 1.0 do Netscape, do navegador, e vamos embora. E aí tem todos disquete. E aí tem toda a história. 95, explosão da internet, eles entraram pro questão de 8 meses, fizeram oferta pública de ações, a empresa bateu 3 bi, atingiu 3 bi, uma empresa que nem dava lucro na época, e não tinha nem um ano de mercado, né? Aí pessoas conhecem como, inclusive até na TV, como momento Netscape, né? A empresa foi assim, a ponto que o Mark Anderson virou capa da Time, né? A coisa cresceu pra caramba. Aí eles começaram a introduzir várias coisas que a gente usa hoje em dia ainda, uso do JavaScript, né? Inicialmente só pra fazer firula no página, hoje em dia o pessoal faz de tudo em JavaScript, né? Se existe pro alguma bem coisa... e pro mal. Se existe acho que é a lei de Atterman, não lembro o nome que ele falava. Se alguém fez, pode ter certeza que alguém, no futuro, alguém vai programar isso em JavaScript. Daí com o uso de formulário, multimídia, uns cookies, protocolo SSL, e vai embora. Por que eu falei a questão da Microsoft? Só para ressaltar, isso já sai do nosso ponto de corte. Empresas na Alemanha queriam botar o Netscape a Microsoft perdeu um pouco o bonde e ela saiu correndo para tentar recuperar. E aí aproveitou o poder que ela tinha na época com o Windows 95 para forçar o pessoal a usar o navegador dela, que também era baseado no Mosaic, só que, como nós sabemos, é um navegador que todo mundo amava odiar, né? O Internet Explorer. Então, tinha empresas na Alemanha que queriam dar a opção de que vinha comigo pré-instalado, o sistema instalado, para o pessoal botar o Netscape, e a Microsoft forçou a barra dizendo o seguinte: não, se vocês botarem o Netscape, a gente não vai vender o Windows para vocês. A gente vai ser amigo de vocês. O próprio SR2 do Windows 95 foi isso, né? Eles literalmente enfiaram e jogaram o Super Bond em cima do Explorer para colar no sistema operacional, para ficar dentro do Windows. Sim, tá certo que o SR2 tinha outras coisas. Não tinha, mas a grande mudança visual é isso, né? Eles tiraram o antigo Explorer e o Internet Explorer virou até o cara que gerenciava arquivo na tua máquina. Eu lembro disso. Então, assim, isso aí, com essa chiadeira, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu um processo antitrust contra a Microsoft,
Esse processo se arrastou por alguns anos. Nessa Netscape, a Microsoft usou o poder dela de mercado para sobrepujar o Netscape. E o Netscape estava ficando grande, porque já incorporaram um cliente e-mail, um monte de tralha, ficou grande pra caramba. E culminou no ano de 2001, se eu não me engano, quando a Netscape decidiu abrir o código-fonte do Netscape numa festa. E abriu o código-fonte e relata-se que esse código-fonte foi passado num telão e projetado, foi fazendo scroll durante 6 horas da festa. E eles abriram... Surgiu a Fundação Mozilla. Surgiu a Fundação Mozilla porque o nome código dele interno do projeto era Mosaic Killer ou Mozilla. Então tinha até a brincadeira, botava... Até hoje isso funciona no Firefox. Você botar about Mozilla, vai aparecer lá um versículo do livro de Mozilla, não me lembro a referência. E aí surgiu a Fundação Mozilla. A Besta continuou seus estudos com foco renovado, gerando grandes trabalhos de referência, contemplando novas realidades. A Besta produziu seus seguidores e acólitos para criar uma forma menor e renovada de si mesma, e através de meios travessos a enviou pelo mundo. O livro de Mozilla 627. Então assim, aí eles fizeram o que a gente chamava o Mozilão, que era na época que saiu com o nome de SeaMonkey, só que daí eles separaram e aí fizeram só o navegador, que é o Mozilla Firefox, fizeram só o cliente de e-mail. Não, primeiro foi assim, foi o Mozilla Navigator, né? Eu já tinha mudado de nome, depois virou o Firebird. Não, Phoenix, depois Firebird, depois Firefox. Isso, Firefox. Eu lembro que eu comecei a usar no Firebird. E depois separaram o cliente e-mail, que virou o Thunderbird. Chegaram numa parte para desenvolvimento de site, tentaram fazer uma aplicação, não deu nada. E tinha o SeaMonkey na época, que era o que juntava tudo, né? Que era o projeto original. Mas por incrível que pareça, o nome Netscape levou algum tempo para morrer, porque a AOL, American Online, comprou a empresa e transformou os restos mortais lá do navegador num navegador próprio da rede de escada lá deles. E ele continuou existindo até 2008. Antes era tipo navegador, era Mozilla da AOL, depois virou uma coisa lá dentro e fim de história. A gente passou bem longe do nosso ponto de corte, mas é interessante para quem quiser, porque é uma questão de história que a gente vivenciou, né? É verdade. A gente vivenciou e a gente caminhou e assistiu essas coisas todas, né? Não quer dizer que a gente não tenha assistido o próximo, né? Porque também 30 anos, mas a gente não foi tão próximo da gente, mas a gente já citou. Aliás, é um ponto tão marcante que sinaliza, inclusive, o nosso ponto de corte do podcast, que é 30 anos da falência da Commodore. Então, gente, há 30... Eu acho que a gente já falou disso aí a gente tá cansado de... para alegria de Jack Tramiel, que está no céu. E há controvérsias aqui na legislatura, né? Eu, por exemplo, eu acho que o ponto de corte deve ser o lançamento do Windows 95 em agosto do ano seguinte. Mas tudo bem, é o tipo da polêmica que nunca vai ser resolvida, ela vai existir eternamente, tipo FPGA é ou não emulação, e segue o barco. O fato é que em 29 de abril de 1994 a Commodore foi à falência e o prédio foi fechado E o prédio tá fechado até hoje? Como é que tá? Alguém sabe? Tava fechado até a última vez que eu tinha visto, gente que conseguiu entrar lá pra tirar foto, mas rolou um barata voa, tá? Que a galera saiu pegando coisa pra levar pra casa. Também. No próprio dia teve barata voa. Inclusive assim, né? Inclusive falando, fazer o quê? Vamos mandar embora? Mandar embora do quê? Pois é, né? Então... Que é aquela história, né? A Commodore, ela fez aquele pedido de organização interna. A gente falou isso nos últimos episódios sobre a Commodore, que a gente fala sobre o que veio depois. E só que dessa vez, assim, o equivalente do tribunal que rege falência dos Estados Unidos falou: tudo bem, você não tem como voltar mesmo. Tipo, tentar um acordo extrajudicial de recuperação, né? Mas vocês estão muito mal, então vamos fechar essa bosta. A gente já falou um bocado, mas é marcante para a história, a ponto que a gente há esse conflito ao 95. Eu gosto de dizer que é uma zona cinzenta, né? Entre a falência da Commodore e o lançamento do Windows 95, a gente fica na zona cinzenta aqui. Qual seria o ponto? Uma zona cinzenta de 1 ano e 4 meses, hein? Eu sei.
Mas tem bastante tempo, dá pra fazer um bocado, pintar um bocado com tinta cinza. Né? Inclusive, em tese, uma amiga sobreviveu, eu diria, agonizou, né? Por um ano e pouco também. Aquela coisa da ESCOM e tudo mais, que muita gente considera oficialmente a morte da plataforma só em 1996, ou seja, 2 anos depois quase 2 anos depois da morte da Commodore. Tanto que teve empresa que não lançava jogos, né? Tanto que a gente teve um episódio falando da questão da brigalhada na justiça por conta dos direitos do Amiga. Fizemos desatar esse novelo. Isso. Nós desatamos alguns episódios atrás, há um tempo atrás, e foi... Eu fazendo uma pesquisa desde a última vez que a gente falou da morte da Commodore pra cá, Estados Unidos morreu de vez. Já não se falava muito em Amiga, em Commodore, e a falência foi a pá de cal mesmo. Na Europa, principalmente Inglaterra e Alemanha, eu diria que realmente esse agonizar não foi tão agonizante assim, porque realmente saíram hardwares para Amiga, acessórios, aceleradoras, saiu o próprio aparelho via ESCOM, né, as próprias máquinas, inclusive o modelo que pós-morte da Commodore, o 4000T, muito software de todo tipo que você possa usar, inclusive jogos. Eu acho que nesses 2 anos foram lançados quiçá 300 jogos, talvez um pouco menos. Desses aí, muitos relevantes, muitos de franquias. Eu acho que o Aladdin saiu pós-morte da Commodore. A gente podia fazer Hein, João? A gente podia fazer um aqui. É um jogo licenciado pela Disney, pela Virgin. É um jogo que é nota 9 pra cima. Ele é um dos melhores jogos do Amiga 1200. Ele é pau a pau com a versão do PC e ambas melhores que o do Mega Drive, que já é muito boa. Ideia maluca aqui, João. Ideia maluca, Ricardo. E se a gente pegasse todas as coisas que aconteceram entre o proposto primeiro e o proposto último ponto de corte, todas as coisas que aconteceram na informática, né? Essas coisas de Amiga, o pré-lançamento de Chicago, e fizesse um episódio só pra isso, só dedicado à polêmica. A polêmica do ponto de corte. Pode botar isso na lista de temas infinitas? Eu achei excelente a ideia, Juan. O episódio cinza. O episódio cinza. Tudo em cinza. A gente acabou de falar da linhagem dos Acorns que ainda estavam em linha. Sim. Lá no Japão a primeira dos 3 Super 32 bits 16/32 a tombar foi o X68000 no final de 94. Só pra lembrar duas coisas. Nós já fizemos episódio falando das mortes dos micros, foi episódio 30. Sim. Esse aí não seria exatamente uma morte. Seria, no caso, a sobrevida. É o contrário. Coisa que aconteceram, inclusive na cena PC. Só para lembrar, caros ouvintes, nós temos o episódio 36, que nós falamos sobre o Amiga, dossiê Amiga, lá atrás. Um episódio de 2000, é um episódio de 2013. E teve convidado, não teve? Teve o Rafael Lima. Não foi o Rafael. Não, foi o Hit. Não, foi o Rafael Lima. Foi o Hit, o Mauro. Foi o Hit. E no episódio 134, nós fizemos o Amiga no pós-Commodore. Esse é bem mais recente, é um episódio de setembro de 2022, onde nós metemos a mão nesse ninho de vespas, que é essa questão do pós-Commodore, essa confusão que foi. A gente finalmente tentou explicar essa história, e tem coisa, como vocês vão ouvir lá, que até hoje não está resolvido. Com certeza. E lembrar de outra coisa. Do outro lado do muro, nós temos também a outra agonizante aí que é a Atari. Com seu Atari. Não, a Atari já tinha fechado. Que a Atari tá fechada. A Atari já tinha fechado em 93. A Atari foi o primeiro. A Atari foi primeiro, mas não. Não, ela não faliu, né? O Tremel vendeu tudo e foi embora. Fabricar HD. Não, mas entre 93 e 95 ainda teve um. Como é que é? Como diria, enterro dos ossos. Porque o. Eu não dei nome pro episódio, enterro dos ossos. O palco é desse período e tem muita coisa. E o Jaguar CD é desse período.
Bom, gente, vamos segurar esse papo, porque que eu lancei a ideia é fértil demais, né? Tanto no sentido de boas ideias, quanto no sentido, digamos assim, biológico, né? De fertilidade. Tá tão fértil que tá fedendo agora. Brincadeira. Alguém liga o ventilador aí. Adubaram demais. Vamos falar de um garoto. Vamos falar de um garoto agora. Vamos passar por um console que quase não morreu. Eu vou lá tomar uma água porque o João vai falar 15 minutos, vai dar tempo de sobra. Fui. 35 anos do Game Boy, e o título deste artigo da Kotaku parece feito pela gente. O Game Boy tem 35 anos, agora oficialmente ele é o Game Man. Pessoal da Kotaku agora depois de várias coisas erradas que eles fazem, a coisa que faz errada agora foi roubar piadas nossas, isso aí. Por coincidência, antes da nossa gravação, estava falando o Giovanni estava falando de um camarada que faz gabinetes novos para Game Boy, caixinhas novas, né? Isso. Vamos lá, vamos tentar resumir o sucesso do Game Boy em poucas palavras. É brabo, né? Chega até a ser um pouco negligente da minha parte se eu for resumir muito, mas como o tempo aqui é curto, eu tenho que ser. Mas dá pra resumir em 2 palavras: Pokémon. Dá pra resolver em duas? Não, dá pra resolver em uma palavra: Tetris. Obrigado, Giovanni. Exatamente isso que eu ia falar. Porque antes de Pokémon, antes de bichinhos vocês têm que pegar, existia pedrinhas caindo que você tem que organizar. O sucesso do Game Boy está atrelado a um dos jogos de maior sucesso de todos os tempos, que é o Tetris. E de uma história incrível, uma história que é de processos, de viagens, e literalmente que parece uma história de filme de espionagem de Guerra Fria. O lado bom é que essa parte. Na época, mas o lado bom é que essa parte a gente pode deixar só pro pessoal o nosso episódio de Tetris, que lá também tá explicado, é mais simples. Exatamente. Tem um episódio de Tetris que explica tudo, a gente não vai botar. Mas enfim, é atrelado. O Game Boy, ele parte do famoso conceito. Ele não é o melhor do que ele faz na época dele. Em 1989, ele saiu. Em 90, em 89 mesmo, já tinha saído o Lynx. Em 90 saiu o Game Gear, saiu outros consoles que já eram melhores do que ele. Já tinham tela colorida, já tinham poder de processamento. Só que ele era, vamos dizer, o bom, o bonito, vamos botar muitas aspas, e o barato. Bom, com certeza. O bonito vai dos olhos de quem vê, e o barato, com certeza. Não, ele tinha o principal, jogos que agradavam, como o Tetris. Ele tinha o principal, né? João, a tela não era mega, ultra, super de alta definição, eram 4 tons de verde. Mas assim, ele não comia tua bateria, não consumia toda a tua bateria no processo, né? E você jogava de boa. Né? Naquela época não era bateria, era pilha. Bateria é a tradução, né? Foi a. Exatamente. Era pilha, a mesma ser 4 pilhas. 4 pilhas AA, o Game Gear exigia 6, o Lynx também, e para 3/5 horas, enquanto ele podia ficar até 30, dependendo do modelo do jogo e do brilho da tela. Então, vamos lá, só lembrar uma coisa, né? Ele foi desenvolvido pelo Gunpei Yokoi e a sua equipe, né? Ele é o cara por trás do Game Watch. Exato, senhor, que não está mais entre nós, o engenheiro Gunpei Yokoi. Acho que todo o resto seria quase um episódio de Game Boy, mas felizmente isso aqui não é um podcast sobre isso, sobre consoles. Uma curiosidade sobre o Gunpei Yokoi. Isso aí é pra galera mais velha aí, pra galera que tem mais de 40 anos. Todo mundo. Vocês se lembram de um brinquedo que era a garra do robô? Que era uma garra amarela, não, vermelha? Tipo de robô, que o pessoal brincava muito de puxar os cabelos da menina, pegar objetos. João, na nossa idade a gente compra isso, compra um equivalente geriátrico pra pegar as coisas no chão, tá? Tá, mas eu tô falando do brinquedo.
Esquece a gente aqui do presente. Estamos falando do brinquedo que tinha lá nos anos 80. Um brinquedo puramente mecânico, né? De plástico, não é isso? Você pensava mal. Ele era um braço mecânico, você apertava o botão, ele abria, aliás, era o contrário, você apertava o botão, ele fechava, e você pegava, era só isso, só brincadeira com um bracinho, assim, tipo. Era vendido pela Estrela. Era vendido pela Estrela, aqui no Brasil. Mas, esse braço, a versão aqui do Brasil, não sei se era licenciada, se era clone, mas esse braço é um dos primeiros brinquedos que a Nintendo fez lá na década de 60, e foi o jovem engenheiro Gunpei Yokoi que desenvolveu. Foi o primeiro produto dele. Nossa, irmão do Game Boy. Isso. Exatamente. Isso que o que tem a ver com o Game Boy é essa. Que esse brinquedo foi feito pelo mesmo criador do Game Boy. Dessa eu não sabia, maneiro. E agora nós deixamos o Game Boy, o qual eu comprei na loja Americanas de Madureira em 94, para falar da época que as fake news eram divertidas. Antes de você falar de fake news, deixa eu só falar uma última coisa sobre o Game Boy, que é uma última curiosidade. Muita gente está botando aí no aniversário do Game Boy que ele usa uns 80. Fake news! Game Boy usa um clone do 8080 da Sharp. Não, é pior. Ele usa um filho do Z80 com 8080. Que ele sequer é completamente compatível com o 8080, que fica faltando algumas instruções. E ele tem algumas instruções dos 80, mas também não tem todas, ou seja, é uma coisa muito estranha. Isso. Mas a versão do Game Boy da Sharp, a Sharp botou umas instruções lá pro Game Boy. Se elas são iguais a dos 80 ou não, só vendo o kit de desenvolvimento do Game Boy. Então, no frigir dos ovos, a diferença não é muita, mas peculiar o suficiente para ser notado. Mas e que fake news fizeram em 1984? Né? Na Rússia Soviética, notícias falseiam você. Um camarada holandês resolveu colocar uma mensagem na Usenet em abril de 1º de abril. 1º de abril de 1984. Uma mensagem que supostamente seria do premier da União Soviética, era o Konstantin Chernenko. O Gorbachev ia assumir só no ano seguinte, dizendo que a União Soviética estaria se ligando à internet, ao Usenet, né, na época, e que o host dele se chamaria Kremvax, o Vax do Kremlin, né? Muitos hosts da Usenet na época eram alguma coisa Vax. Era ficção, né? Era uma grande zoeira. É uma zoeira que acabou sendo deficcionalizada 6 anos depois por ainda no tempo da União Soviética, 1990, um provedor de acesso chamado Demos, lá de Moscou, se colocou online. O domínio era demos.su, e ele só de zoeira resolveu chamar um dos hosts do domínio dele de Kremvax. Mais que próprio. Na verdade, assim, o e-mail, né, Moskvax, era que, assim, hoje, né, 1º de 84, te dizer é o dia que a União Soviética se junta, a Usenet, e vai dizer, eu tô aqui para justamente dizer um oi para todo mundo. Né? Aí ele também tinha motivo, falou, você está entrando nessa rede aqui, que nós andamos olhando o que vocês falam para a gente. Assim, legal que o e-mail, ele é literalmente assim, poxa, vocês estão falando muita coisa anti-russa, eu estou chamando vocês para conversar, mas hoje é um dia de festa, como ele termina assim, e como é que é, no finalzinho, vamos abrir uma garrafa de vodka e brindar esse dia. Brindar a nossa entrada na rede. Isso gerou uma série de problemas. Você tem no link que você consegue pegar no godfather.nl, que é o site do próprio autor da zoeira, os e-mails das respostas das pessoas. Algumas pessoas ficaram muito, muito preocupadas com isso. Eu não lembro de onde que eu vi, mas tinha algo no comentário, alguém comentou apenas no e-mail. Isto é preocupante. Isto é sério? Não é de hoje que o Ocidente fica de cabelo em pé de que um país comunista tem avanços tecnológicos, né? Fabricação de chip na China. Falando em chip, vamos falar em prancha e muralha também. Já com a Amstrad CPC, o único computador de 8 bits que pode ser visto da órbita terrestre.
Dizem as más línguas que alguns tijolos do Muro de Berlim eram um Amstrad CPC. Não, eram só 4. Ia fazer o muro inteiro. Eu só vou dizer uma coisa, toda vez que eu vejo um Amstrad CPC passando, todo o seu comprimento, eu lembro sempre daquela cena dos Spaceballs, do Mel Brooks, a nave do Dark Helmet no final na placa, depois da nave passar minutos passando no final a plaquinha pendurada. Não paramos para ninguém. Não tem jeito. Sempre dá piada no Amstrad tão comprido. Sempre dá piada. Não tem jeito. Vamos lá, a Amstrad CPC foi o último dos computadores de 8 bits lançados, por assim dizer, né? A última das famílias, né? A última grande família, né? Esta família é muito unida e também muito oriçada. Aliás, episódio 46, Dossiê Amstrad, publicado em setembro de 2014. A gente fala sobre essa telha, fala do Alan Sugar demitindo o pessoal no aprendiz inglês e coisas do tipo. Ele comprando a Sinclair e os Cabal. Isso. Originalmente o projeto Arnold. Hasta la vista, baby. Deveria usar 6502, mas eles foram comprar o Basic e a galera da Locomotive falou: bom, mas a gente só tem Basic para Z80. Ah, tá bom, a gente vai mudar o processador. Eles mudaram o processador. Ele é um Z80 com. Lembra um pouco, eu posso dizer, lembra um pouco o jeitão MSIC, né? Porque ele é um Z80 para processador, ele tem um PSG para som, mas ele tem um MC6845 para gerar o sinal para o vídeo e mais um DAC que faz aquela coisa maluca, que é o fato dele ter um sistema de cor de trits, não de bits, é ternário, não é binário, que faz ele ter 27 cores. Cara, por que o número 27 até hoje? 9 ao cubo. Peraí, 3 ao... Então, 3 ao... Peraí, Ricardo, me ajuda. 3 ao cubo, né? 3 ao cubo, Isso. 3 ao cubo. RGB e cada componente do R, do G e do B é um trit. É um bit de 3. É 0, 1 ou 2, né, de intensidade. Isso. RGB digital, por acaso? É analógico. Não, o RGB é analógico. É. Tá Eu nunca consegui entender por que diabos também eram 27 cores, até que alguém explicou uma coisa do jeito como assim, é um trit. Estão falando, pra mim, confuso entender porque o número era 464, 664, 6128 e 64 e essa numeração que eu não consigo entender. O melhor de todos é o 472, né, Ricardo? É o daquela picaretagem da Espanha? Do É imposto? o Miguel da Espanha, que durou apenas alguns meses, que depois a Espanha entrou para a comunidade europeia e passou a ter a mesma legislação de importação. Eu até entendo o 128 do 6128, mas por que começar com 464, 664? Eu até entendo o 64 e o 128, mas por que 4 e depois 6? Eu acho que a ideia dos caras era usar 4 para máquina doméstica e 6 para máquina de trabalho sério. Só que depois zoaram tudo no processo. Praticamente o 664 é um 464 com disquete, só isso, né? Mas ele quase não foi utilizado, né? Ele quase não saiu. Ele literalmente só foi usado com o 128, mas tecnicamente também era a mesma placa-mãe, só com menos memória, coisa com mais memória. Botaram um mapeamento lá para usar 128. Normal, né? Em máquinas de 80. Sim, e nada falar muito... disso, uma coisa que a gente esqueceu de dizer dele, das especificações, é que ele tem mais duas coisas em comum com o MSX, né? O áudio dele é o AY3 80913, se eu não me engano. Eu falei. Não é o 10, é o 13, que muda aquela pinagem, né? Mas no áudio não muda nada não, é só pinagem. E se eu não me engano ele tem PPI, né? Ele tem 8255 também. Ele tem a PPI que é pra controlar o resto dos periféricos, uma parte deles. Igualmente a PPI da NEC que tem no MSX. Basicamente a diferença dele de hardware pro MSX é o vídeo, né? Sim, e que já é muita diferença. Sim. E já é muita diferença. E inclusive ele não tem modo texto, tá? Essa é bem curioso. Até o modo texto do Basic dele é na tela gráfica. Ele não é o único, tem alguns micros que tem essa esquisitice. O Thomson M5 tem isso, o Fujitsu FM7 tem isso, e o resto da família dele também. Tem alguns que são assim, da época. E para terminar essa coisa curiosa, fala, João. O próprio MPS2, né? O TK2000. Também, bem lembrado, muito bem lembrado.
Mas o caso do MPF2 era para economizar chip, né? Aqui eu não sei, é porque acho que eles não implementaram o tela-texto no 1045. Só para terminar, esse cara teve uma segunda revisão, que é a série CPC Plus, que é da década de 90, porque alguém na Amstrad achou que daria para fazer um console, eles aumentaram... Bem mais bonitinho, não, o console é o GX4000. Isso. Não, fazer um console e fizeram duas novas séries, né? O 464 Plus e o 664 Plus. Sim, o que tem de novo de extra nessa brincadeira? Eles colocaram DMA para facilitar a transferência de dados para a memória de vídeo, e eles aumentaram, acho que para 4.096 cores, ou algo parecido assim. E acabou. Cara, uma pena que a maioria dos pouquíssimos jogos que usam essas features a mais do processador de vídeo novo são os mesmos jogos que rodam no console, que são jogos de cartucho. Sim, outra coisa também parecida é que o Amstrad também usa cartucho. Não, só o Plus. Ah, só a linha Plus. A linha console. Não, só o Plus. Inclusive o próprio Basic, ele fica num cartucho. Se você comprar um Plus e você não tiver o cartucho, você tem um nada. Um peso de papel. Esses 3.000 feelings. Você tem que fazer um cartucho e virar aí pra fazer um cartucho. Um peso de papel. Não, e pra ajudar, João, eles meteram um chip, tipo o chip de segurança da Nintendo, pra você não copiar os cartuchos. Que só recentemente os caras conseguiram quebrar esse troço. Uma coisa curiosa é que o Basic vem junto com o jogo. Ele a ROM até que é grandinha, além do Basic veio um jogo de corrida. É o Burning Rubber. No console ele entra direto, né? Óbvio. No micro, se eu não me engano, pra ele não entrar direto, se eu não me engano, a gente tem que apertar alguma tecla, alguma coisa assim. E como o console não tem teclado, vai direto pro jogo. Exatamente. Eu só queria fazer um protesto. Eu tô vendo um vídeo de 150 jogos do Amstrad CPC e tem vários jogos aqui que tinham também para Spectrum, e Pinóia fizeram um jogo espanhol. Vários foram portados para o Amstrad CPC, que tinham na época da era de ouro do software espanhol, e para o Amstrad fizeram colorido. Agora, para o MSX, a porcaria do jogo é preto e branco. Acabei de ver o Capitão Trueno, muito bonitinho, por sinal. A cor é meio estranha, mas tá funcionando direitinho, colorido. É porque a resolução é de 160 por 192. Cara, mas não consigo entender, pô. Agora para MSX é base instalada, né? Que o Amstrad tinha base instalada maior do que o MSX Não, sinceramente. Inglaterra e na Espanha. Não, França. Sinceramente. Também. Não, sinceramente, sabe qual é o lance? Tipo, quanto tempo eu tenho pra portar o jogo? Não, eu sei, eu entendo. Eu entendo que eles fizeram na correria. Porque assim, o R-Type do Amstrad foi tipo 6 semanas. 6 semanas depois que o cara entregou o código-fonte da versão de Spectrum pro sujeito. Mas agora eu vou dizer pra vocês, Head Over Heels e Batman, aquele que era feito em Filmation 2, meu Deus, que cores horrendas. João, tem Mahjong, tá? Você fica feliz, tem Mahjong, hein? É porque o cara tinha um monitor monocromático, você nunca viu. Isso aqui é o modo de 4 cores. Não, duas coisas que eu percebi, porque eu tive por um tempo um Amstrad CPC 464, e duas coisas que eu percebi: que os jogos de Spectrum, mesmo feitos pela própria empresa, eles ficavam lentos no Amstrad, tipo que fica lento no MSX. Não ficava na mesma velocidade original. Ou seja... Abadia del Crime, tô vendo ele agora. Aliás, a Abadia del Crime é original. O mesmo problema que aconteceu com o MSX aconteceu com o Amstrad. Os ports eram 30% mais lentos de média. Ou seja, quando era joguinho colorido que era todo reescrito, o jogo era mais rapidinho. Agora, esses jogos portados na raça, monocromático, é a mesma coisa. Porra, teve Lemmings pra ele, sacanagem. Só um detalhe, Ricardo, o Abadia del Crime, ele é um jogo original de Amstrad 6128. Inclusive, ele foi desenvolvido até que acabou a memória do computador. Acho que a gente já falou, a gente não precisa falar da vida casada, né? Que o monitor com a fonte, né? A fonte liga no monitor e o micro. A fonte liga no monitor e o micro liga no monitor. O monitor alimenta o micro. Exatamente. Isso aí. É um rabo abanando cachorro. Não precisava
uma fontezinha de celular basta. João, eles vendiam... E fazer o cabo RGB pra ele é facílimo. Experiência própria. E vou te dar Quem quiser comprar um desse e não quer pagar os tubos pelo monitor, não faz questão de ter um monitor, fica a dica. É uma fonte de 5 volts. Agora eu vou contar uma coisa divertida. Eles vendiam... Você não precisava comprar um monitor. Você podia comprar um modulador de RF. Literalmente era uma fonte com modulador de RF de brinde. Gente, vamos passar a próxima efeméride? Mais horrorosa, né? Isso aqui é legal. Ei, Apple IIc. Ei, micrinho bom. É um micro bonito. Eu vou dizer o seguinte, eu tenho minhas restrições com a Apple, mas eu tenho que dizer, eu acho o Apple IIc um micro bonito. Ele não só é bonito, mas dentro dele tem praticamente todas as expansões que um usuário de Apple II poderia querer. Só não tem os 80, mas tem tudo. Tem até 80 colunas, tem mais memória, tem... Ele tem um slot. Ele até um slot de expansão debaixo do teclado, né? Não é. Não é. Aqui não é se você está pensando. Interna, exatamente. Não, ele não era bem um slot de expansão. Pra ele. Não, ele não é assim, ele não era um slot de expansão, ele era uma porta de expansão. Algumas coisas podiam ser feitas ali, não todas. O melhor do Apple. Cara, expandir a memória, por exemplo, dava. Sim, mas não todas. Se eu não me engano, eu acho que dava até pra botar o processador mais rápido. O melhor do Apple II, o melhor Apple IIc não é o Apple IIc, né? O Lazy 128, mas o 20 não. Apple maníaco não. O pessoal, os Apple Fellows não me ouçam. Não, mas olha, mas entre um e outro. Há controvérsia. Por ser sincero, entre um e outro, eu prefiro o IIc mesmo. Ele é mais compacto. Tem a interface serial já que você pode ligar de cara num. Ai, meu Deus. O nome do. No outro computador via DT Pro, ou até conectar no modem mesmo. Vinha com duas seriais. Isso. Uma para modem, a outra para impressora. Isso. Você podia ligar direto no ADT Pro. Foi assim que eu satisfiz meu desejo retro de Apple II, ligando ele no PC, baixando imagem de disco do Tosec e gravando disquete. Eu tenho saudade desse micro, eu tenho muita saudade dele. Ele foi uma bola dentro, muito bola dentro da Apple. Foi lançado em São Francisco. Foi lançado em 84, lá em São Francisco, o evento da Apple II Forever. Depois que a Apple lançou o Macintosh, o pessoal ficou naquela. E o Apple II, vocês vão abandonar o Apple II? Aí a Apple criou resolveu fazer este evento, né, para lançar o IIc como uma resposta que eles não iriam largar o Apple II na estrada, não por enquanto. O IIc Plus, que eu vou sempre lembrar dele daquela gravação sobre o GS, Giovanni. Uhum. Eu nunca vou esquecer daquela gravação nossa falando do GS. Você recebeu uma proposta de venda do teu 2C Plus no ar, no meio da gravação. O 2C Plus foi lançado acho que em 89, né? Ele traz. Coisa rara pra caramba. 88. 16 de setembro de 88, na Apple Fest em São Francisco. Obrigado. Ele tinha o drive de 3,5 ao invés do drive de 5/4, que permitiu internalizar de vez a fonte. Ele teve a troca do layout do teclado para ficar compatível com o Macintosh, e as portas DIN seriais grandonas foram trocadas por portas mini DIN para também ficar compatível com o Macintosh. Então, você poderia comprar os cabos do Macintosh, o cabo de impressora do Macintosh, e só comprar um cabo, não comprar dois, por exemplo. Ou um cabo serial para ele. Modem também suponho, né? Ele roda 4 MHz. Sim. Só sei que 2C Plus é uma máquina bem rara hoje em dia. Por isso. O que você acha? O Giovanni. Não, tem um aqui. Eu sei que eu tenho. Por isso que tu foi assediado durante a gravação. Retrotalaricagem ao vivo. Nossa, esse momento foi dos momentos marcantes do podcast. O 2C Plus foi vendido até novembro de 1990, então ele ficou no mercado 2 anos e 2 meses. Embora a gente ali morreu a linha Apple II. Não, na verdade ainda teve o 2C Platinum, que continuou acho que até 91, 92 a venda. Não, 2E Platinum, não 2C. 2E Platinum, desculpa, né? Eu falei 2C, é verdade. 2E Platinum. O GS terminou antes, na verdade, não foi?
Foi. O 2E Platino foi uma cópia descarada do DK3000, que era do Apple IIe com teclado numérico auxiliar. Maldito Ciano, sempre copiando a gente. Mas é uma máquina bonitinha, eu acho uma máquina bacana, bonita, máquina legal. Tem uma certa simpatia por ele. E é claro, que todo mundo colocava ele com aquele suporte de monitor, com um monitorzinho de 9 polegadas. E o pessoal levar pra praia, pro Rochader levar pra praia e ver atualizações sobre o programa espacial e sobre o monolito gigante de Júpiter. Não, mas isso aí era um LCD. Você sabe que a gente comentou alguns repórter retro atrás de um sujeito que conseguiu arrumar um LCD colorido, desmontou uma tela daquela e botou um LCD colorido no lugar. Nossa. Eu vi um canal no YouTube, o cara mostrou como fez, ele explicou onde ele conseguiu, a luta que foi para conseguir um LCD exatamente daquela medida e como ele fez todo o processo para poder mudar e encaixar um LCD daquele ali, que é ultra wide, né? Isso aqui é 21x9, sei lá, 40x9, não sei o que seria, conseguiu encaixar ali. Bem bacana. Mas agora... Mas é muito comum aquela coisa, o 2C com aquele suporte e o monitorzinho CRD de 9 polegadas e o cara vai e monta e enfia ele, sei lá, numa estante. Isso era tipo um kit padrão que a Apple vendia. Você comprava esse pacotão assim, monitor, Apple IIc, já vinha com o Apple Works embutido, e se você tivesse um trocado sobrando, eu comprava inclusive a impressora. Tipo, já estava se endividando com não sei quantas parcelas do cartão, já botava a impressora também. Uma última curiosidade. Se você quiser ter um Apple IIc mas sem a portabilidade que ele te propõe, numa case normal, o Apple IIe Enhanced ele é como se fosse o Apple IIc versão de mesa. Só que faltando um monte de espações, né? Pra parear o hardware dos dois, sabia? Mas ele não vai ter serial, não vai ter... Não, tem que ser o Enhanced 2E, porque o Enhanced 2E ele foi compatibilizado com o 2C. Mas ele não tem serial, não tem drive, não tem nada. Enhanced 2E, não tem drive, Drive que botaram o outro foi nele que botaram um 65C02, porque o 2E sem ser Enhanced não tem, é 6502. Isso. Sem nada. E... já que falamos um pouco de primórdios da internet, nós temos 55 anos da primeira RFC. Tio, o que é RFC? Tio, responde aí. O tio é o Ricardo, obviamente. RFC, Request for Comments, né, que era a regra, a forma de escrever uma documentação, forma de você ter um documento para especificar como seria algum protocolo, não era usado, então tem um formato próprio de descrição de como é que deveria ser e o nome já diz, fazer requisição, no caso, pedindo para comentários, então abre-se para comentários. O primeiro foi escrito pelo Steve Crocker na Universidade da Califórnia de Los Angeles, na UCLA, e lançado em 7 de abril de 1969. Isso... Qual é aquele comentário do Obi-Wan no episódio 4, com a Tempo Civilizado, né? Nessa época a internet era um local civilizado. Eram armas para tempos mais civilizados. Isso aí eram documentos para tempos mais civilizados. Essa primeira RFC falava sobre uma coisa chamada IMP, que é a sigla de Interface Message Processors, que é o precursor do que a gente conhece hoje como roteador. Assim, o curioso, assim, qualquer pessoa, literalmente qualquer um pode propor uma nova RFC. Que aí você vai ter que escrever de acordo com aquele formato, vai se passar por várias instâncias de consultas e revisões de uma forma colaborativa até poder ser fechado e ser consolidado o documento. É diferente de você propor um padrão para uma União Internacional de Telecomunicações ou para uma ISO ou no Brasil para uma BNT, que passa por um comitê e esse comitê o processo tem que ser apadrinhado por uma instituição. No Brasil, por uma empresa, no caso da BNT, ou alguma instituição que faça parte, ou, por exemplo, se for uma ISO, que é uma instituição internacional, a BNT propor o padrão, por exemplo, para a ISO para levar a discussão. Aqui não, qualquer pessoa pode fazer uma RFC, qualquer um pode escrever, qualquer um pode dar o seu pitaco, como é que funciona e pronto. E na verdade, se ninguém der pitaco, é porque o troço está tudo certo, normal, e aí ele é assumido como uma norma. Na verdade, quando ele está naquela fase em que aceita comentários e está sujeito a mudar, a RFC é do tipo draft.
E aí quando a discussão fecha e vai ser aquilo, publica-se uma outra RFC, né, com um número obviamente superior, que aí passa a ser o Standard Track, que eles chamam, não é isso? Tudo quanto é padrão que existe de transmissão de dados, de software, de protocolos, de formatos, como se trafega um pacote por um hub Ethernet, como é o protocolo de ler página web, que é o HTTP, de enviar e-mail, que é o SMTP, de VoIP, tudo, absolutamente tudo relacionado à comunicação de rede, tudo que é padrão, ele gera uma RFC, e elas estão em... acho que tem cerca de 7 mil RFCs, não, menos do que isso. Teria 7 mil se eu fizesse em grupo de Zap. Deixa eu fazer uma pequena busca binária aqui. 2.000 existe, 3.000, RFC 3.000 eu acho que existe RFC 3.000, 4.000 não existe. 3.500 existe? Não, eu não vou chegar até a última na pesquisa binária, não. Daria o quê? 8? Máximo 7. É menos de 3.000. Existem de 3.000 a 3.500 RFCs, e cada uma delas é um documento. Claro que não todas são informação obrigatória, porque acontece muito de uma tornar a outra obsoleta. E isso está no padrão do texto. Você, eu vou fazer uma alteração, criar um campo novo aqui neste protocolo de comunicação de VoIP, sei lá. Aí sai uma nova RFC que torna a outra obsoleta. Só para lembrar de uma coisinha. A numeração vai continuando. A RFC mais recente foi publicada em 18 de agosto de 2022, RFC número 9.293. Ué? 9.000 quanto? 293? 9293, caramba! Olha, eu errei porque tem RFCs que não existem. Eu procurei a RFC 3.500 e ela não existe. E a 4.000 também não existe. Sim, então assim, eu tô olhando aqui. Ela não tem muita ordem. Tem que lembrar também o seguinte: a 9338 é a última, tá? Então porque a última que tá listada, que eu encontrei é a 9293. Então tem uma mais recente. Essas. Achei 9338, ela existe. Que é de dezembro de 2022. E também tem que considerar o seguinte: existem as RFCs de 1º de abril, tá? Transmissão de pacote por meio de pombo correio e outras coisas. Pombo correio, avião de carga. O pior é que é do pombo correio, os caras fizeram o teste de ping com ela. Implementaram um protocolo internet via pombo. A latência não dá pra jogar UOL com essa latência, não. Se não me engano, fizeram RFC para pacote sendo transferido por caracóis. O cara gravava os dados em 2 DVDs, amarravam, faziam com os DVDs como se fossem 2 rodinhas, amarravam como se fosse como se fosse uma pequena carroça, amarrava no caracol e botava um caracol africano, aqueles maiores puxando. Realmente fizeram isso. RFC 1924 é uma RFC, ela serve para representação compacta de endereços IPv6 usando base 57. Então você tem letras de ponto de exclamação e coisas assim. Base 57, eu vou mostrar isso meus alunos. 57? Não, base, peraí, cadê a base? Base 85. 85? É bom, vou usar isso como exemplo para meus alunos. Ele usa 09 A a B. E usa A a Z maiúsculo, A a Z minúsculo, exclamação, cerquilha, todos os outros símbolos. Até chegar ao tio. Então os endereços ficam uma coisa completamente retardada, porque você é quase um hash. É um hash na prática. Eu já fiz implementações de protocolo, agora estou lembrando, eu fiz implementações de protocolo usando a RFC mesmo como consulta e mais nada. Para maquininhas de pagamento, né, que eles não tinham funcionalidade de internet embutida. Um camarada da empresa que eu trabalhava implementou o baixo nível, né? Implementou o PPP, implementou o TCP. Em cima disso eu implementei SMTP, implementei HTTP, FTP, POP3, IMAP, etc. Acho que foi no ano 2000, mais ou menos. Acho que foi em 2000 isso. Isso rodava Doom? Não dá para rodar Doom. Mas pelo menos a latência era um pouquinho melhor que a do pombo correio. Bem, e a nossa última Não, eu vou ter que falar essa.
É 1º de abril agora deste ano, 2024. É o Festa Light FC 9564. 9564. É o Festa Light Speed Protocol, Flip. Olha, será que usa Tations? Os ataques. Eles podem, com esse protocolo, eles podem enviar mensagem pro passado. E pro futuro? Gente, eu vou deixar o link dessa RFC de 1º de abril aqui na pauta para botar no show notes. Tá aqui, ó. Tem que, já botei, já achei, botei. Só uma coisa, a gente tava falando se rodava Doom, e a nossa última efeméride, já que nós estamos há um tempão efemeridizando, né? 60 anos de uma máquina que não roda Doom. Mas poderia rodar hoje em dia, né? Que é o System 360 da IBM. Ela não roda Doom, mas os descendentes até rodam. Para lembrar que o System 360, o S360, o IBM 360 foi a primeira grande família de computadores de grande porte. E com certeza a família mais bem sucedida da IBM. E foi a unificação das linhas. Eles tinham 2 linhas de mainframe antes do advento do 360. Sim, porque o 360, a ideia... Por que 360? 360 graus, que a ideia é que era uma família, uma coisa nova, uma família de computadores para atender a todos os tamanhos e tipos possíveis de clientes, com a mesma arquitetura unificada. Então daí as empresas que quisessem aumentar poderiam expandir a capacidade sem necessariamente ter que trocar o parque, né? Podia aumentando, mantendo compatibilidade de software e hardware. Basta dizer, gente, tem gente que roda as mesmas soluções de hardware e software daquela época, dos anos 70. É o que eu falo. Ricardo, eu achei que você ia falar que depois a IBM lançou o System 720. Não, foi o 370, 380, 90, o 3090 e vai. Vale lembrar que banco, grandes empresas que usam computador de grande porte, os caras vão ficar reescrevendo o programa de folha de pagamento para quê? É que eles têm medo de mexer no código. Até porque já mandaram embora quem fez. Os caras se aposentaram, morreram. Ou as duas coisas. Pois é. O programa de folha de pagamento da empresa onde meu pai trabalhava, e ele participou da equipe de desenvolvimento em COBOL, foi cheio dos anos 70. Para que eles vão mudar? Não. Hoje em dia eles devem rodar dentro dos Z-Series que eles têm lá, se é um Z-Series que eles têm lá, tendo uma máquina emulada. Aliás, na verdade, ele criou a emulação. Quer dizer, ele criou a virtualização. Ele criou a virtualização também, o conceito da virtualização. Foi nele. Que é para manter a filosofia de retrocompatibilidade, que foi mais ou menos aí que começou, né? Porque a IBM fabricava muitos mainframes e mini computadores, assim, tipo o 1400, 1408, que não eram compatíveis um com o outro. A partir do 360, eles adotaram o princípio de que todo mainframe tem que poder rodar tudo do anterior, nem que seja por emulação. E outra coisa que eles permitiram aí foi a fabricação de hardware periféricos, né, por terceiros. Então você via terminais, né, unidades de disco, leitores de cartão e sabe mais o que, fabricado por empresas que não a IBM, mas aceitos e convivendo dentro do ecossistema. O Juan só roda por emulação, por virtualização, tá? O 360 ele é um grande hipervisor, por assim dizer. Ou seja, o princípio de virtualização já existia no próprio 360, não era só para... Ele é um hipervisor, fim da história. Dentro do hipervisor, você roda o VMS, não tem OS, roda o VMS, né? Você roda as suas máquinas virtuais lá dentro. Tudo que você roda é uma máquina virtual. Aí quando eles mudaram do 360 para o 370, na década de 70, eles só trocaram o hardware do hipervisor. E o software continuou rodando. O 370 estava procurando aqui, eu não consegui achar de quantos bits era o barramento de memória. O 370 ele era de 15 bits, quer dizer, 31 bits, não 32. Aí quando no meio da década de 80 eles não lançaram o 380, mas eles expandiram e botaram mais um bit no barramento. E fizeram criaram o conceito da linha, e você passou a ter até 4 GB de memória endereçável para cada processo. O que acontece nesse cara? Cada máquina virtual tem um tempo de execução, ele vai para a memória, roda, volta para o disco. Todo o processamento é feito assim. Algumas coisinhas só mencionado 360, fazer o faturamento da IBM chegou a 50% do faturamento era a família 360 até quase o final da década de 80. Acredito que a IBM lucrou mais de 100 bilhões de dólares. Deu bilhão. Deu centenas de bilhão.
Os pesquisadores que o desenvolveram foram os primeiros a serem premiados com a Medalha Nacional de Tecnologia em 1985 nos Estados Unidos. E curiosamente, o primeiro conceito de um vírus de computador surgiu em 1972 e curiosamente foi pela criação do Robert Thomas Morris, que depois o filho o Robert Morris foi fazer o Internet Worm, né? Pelo menos tinha o mesmo nome, acredito que seja realmente. Eu acho que era. O cara não foi preso porque ele era de família conhecida na época. Não, mas o Robert Morris do Internet Worm foi preso. Não, ele foi preso, mas não teve o mesmo nível de processo que o Mitnick e companhia. Não, sim. Mas aí o primeiro conceito de vírus de computador surgiu lá. Passaram um grande pano no rapaz. É só um garoto. Não chegou a ser um pano nível Porsche, né? Mas foi um pano. Foi um panão. Foi um panão. Então, assim, é uma arquitetura marcante, revolucionária, a ponto que a IBM dominava 65% do mercado de grande porte e o resto do bolo, os outros 35%, eram disputados pela Burroughs, pela Univac, a Sperry Rand, que depois se juntou a Burroughs e virou a Unisys, a NCR, a Control Data e a Honeywell, ou seja, as outras 5 disputavam, era o que o pessoal conhecia como Bunch. A cambada. Porque eram as outras 5 empresas, né? A Burroughs e a Univac depois virou a Sperry, se fundiram, viraram a Unisys, que está aí até hoje. A NCR, acho que Pavala. Control Data, eu lembro que acabou nos meados dos anos 70, que eu me lembro. Control Data foi comprada pela Dell por conta das soluções de backup. E a Honeywell, que pertencia à GE, né? General Electric, que não lembro quem foi trabalhar com isso depois. Ela ainda existe com esse nome, não sei o que ela faz. Então, assim, vou dizer para vocês, uma arquitetura longeva, né? Porque até hoje você tem 360, digamos assim, a influência do 360 continua até hoje nos grandes portes da IBM. Não se rola até no Z16. Lembrar também, né? O desenvolvimento desse cara que esgotou os recursos da própria IBM. Tipo, se não desse certo, a empresa teria fechado as portas. O próprio Thomas J. Watson Jr. disse que nunca mais faremos algo maluco desse jeito. E o Fred Brooks, né, foi gerente de projeto, escreveu aquele famoso livro lá, que eu sempre enrolo, que é o nome do mítico Homem-Mês. Ah, sim. E ele criou o conceito de arquitetura de computador, né? Ele criou o conceito da bala de prata, que todo mundo até hoje fica esperando uma bala de prata que vai resolver todos os problemas. Gente, a gente já tá um tempão falando de efemérides, mas são... Bora! Chega. Vamos logo, porque o defunto tá fedendo. Os mortos estão nervosos, eles querem se levantar. É o defunto? Achei que fosse aquele duplo do Han. Rise from your grave. O primeiro vídeo eu não vi. Alguém viu? Eu vi o Tech Time Traveler. Ele ressuscitou um Ki-1, aquela plaquinha de 6502, um computador de aprendizado feito pela CMOS, e depois que a CMOS foi comprada, ele ainda foi vendido com o brand de Commodore. Esse computador estava com alguns problemas de memória, com alguns osmars, algumas soldas mal feitas, mas a coisa crucial desse vídeo é a existência de 2 chips que são, na verdade, parecidos com a PPI do MSX, que é o 6530 chamado R-Riot, que na verdade ele é mais do que uma PPI. Ele também tem uma ROM interna com programa, então eles são difíceis de achar. Só que um camarada chamado RetroSpy conseguiu sintetizar uma solução para usar a versão desse chip pura, né, sem programa, com a memória externa e adaptando para você soquetar e colocar na placa. E foi só por causa disso que ele conseguiu ressuscitar o Ki-1, porque o resto das coisas que precisavam ser consertadas eram razoavelmente mundanas. Ele ressuscitou o King, né? Não aquele King. Não é o King que a gente conhece, né? Não. A gente tem muitas aparições do Ki-1 nos vídeos do Dave Plummer, né, do Dave's Garage, que também foi o primeiro computador dele. Faz um tempo que o Dave não aparece por aqui, ele está fazendo vídeos que não são de restauração de coisas retro, mas daqui a pouco ele aparece com outra coisa interessante também. Mas Juan, o King, ele não era tecnicamente um computador educacional, ele era uma plataforma de teste dos chips na MOS.
Mas aí o pessoal achou legal e quis comprar também. Bateu um fry lá, né? Eles acabaram... E o pessoal começou a usar para prototipar, e a Intel gostou dessa moda e também fez plaquinhas dessa baseado em 8080, 8085. Inclusive tem uma do 8085 aqui comigo. Talvez eu leve para Retro Rio também, só para mostrar. Não tenho como botar para, não sei como botar para funcionar. Mas enquanto isso, nós temos um outro concerto de um Atari ST, de um ST-FM, para ser mais exato. Isso, acho que a Jazzbee, em um momento, ela pede desculpa porque ela achou que estava gravando a imagem do osciloscópio também. Ela ligou esse ST e a imagem estava meio estranha, né? No monitor monocromático. E ela, assim, literalmente falou: dois problemas, ou é o chip de vídeo, ou a AMU do ST, ou a memória RAM. Obviamente desmantelou todo o Atari ST e checou com o osciloscópio, seguindo as instruções do manual do ST, cada perninha de todos aqueles 32 chips de RAM que estavam espetados ali. Checou cada um deles, trocou acho que 5 ou 6 que estavam com problema, e a imagem, o micro voltou a funcionar normalmente. Ela aproveitou para fazer uma coisa que talvez o João possa querer fazer, né? Que ela colou algumas partes do gabinete, a parte da tampa frontal, a tampa superior principalmente, que tinham quebrado. Não, esse gabinete do ST, você olha feio, ele quebra. Ele não estava quebrado. Ela tirou a tampa com todo cuidado, deixou guardado dentro do armário. Ela jura que não fez nada de violento aconteceu dentro do armário. Ela foi ver no outro dia, depois de ter feito o concerto eletrônico, estava quebrado. São pedaços muito frágeis mesmo, são pedaços muito... O plástico é muito fino ali. Mas pelo lado bom, como tinha acabado de quebrar naquele momento, ela conseguiu cuidadosamente colar com o Super Bonder, e ela botou uns reforços de madeira do lado de dentro para ficar um pouquinho mais difícil de quebrar. Dá uma olhada no vídeo, muito interessante esse esquema que ela fez. E a técnica para passar o Super Bonder com bastante cuidado para não ficar melecado. Para não ficar melecado. Tô vendo que vou ter que botar madeira no meu Atari ST. Você compra um picolé, já tem a madeira. Isso aqui não é bem um Rise for Game, é uma reencarnação, né? Do Retro Man Cave? Sim. Isso aqui, na verdade, é uma continuação de algo que a gente reportou no Repórter Retro 92, que ele pegou um Commodore PC-20, um XTzinho da Commodore, que na verdade nunca tinha sido usado, mas tinha sido exposto aos elementos. Então a placa-mãe deu perda total na placa-mãe, tinha tanta coisa corroída que não dava para recuperar, então ele foi para uma solução radical. Ele dessoldou tudo da placa, ele escaneou a placa, fez todos os três, refez o circuito com a ajuda de dois outros técnicos ali que ele menciona, refez o esquema, refez o circuito, e fez uma outra placa-mãe. E nessa outra placa-mãe ele colocou os chips que estavam bons, né, da placa-mãe anterior, e com isso ele recuperou o micro. Nossa. Depois ele se atrapalhou com a placa de vídeo, a parte mais divertida. Ele ligava o computador, ele botou uma IDE, né? Ele ligou o computador e não tinha imagem. Ele começou a achar estranho. Aí, como tinha um vídeo composto, ele também ligou no vídeo composto. Aí funcionou. E lá tinha imagem. Depois ele foi verificar que tinha um jumper na placa e definia qual era a saída de vídeo. Aliás, assim, ele liga muito monocromático, eu acho que é Hércules, por isso que não estava saindo imagem. E tem uma outra coisa que ele faz também, depois ele liga no monitor. Essa placa ela tem a opção de converter o RGB digital para analógico. Tanto que ele liga depois no monitor RGB da Philips, que é igual aquele que o Ricardo tinha. Mas o objetivo dele era ter tudo da Commodore. Ele catou mouse da Commodore, monitor da Commodore, e no apagar das luzes ele conseguiu chegou o teclado, porque ele todo vídeo, todo concerto, os testes, etc., ele faz com o teclado IBM. Depois ele limpa o teclado IBM que estava nojento também. Aí ele jogou a Leicat, jogou Adventos da Infocom, e no final das contas esse micro tá lá porque a caverna dele agora é de visitação pública, né? Então ele deixou pro pessoal ficar jogando Adventures em modo texto numa CGA monocromática, numa experiência totalmente Commodore. João,
Até o mouse ele conseguiu. E o mouse é igualzinho aquele mouse tank do Amiga. Ele até brincou, vou ligar o mouse do Amiga aqui pra ver se funciona. Outra coisa legal dessa recuperação é que o monitor, ele foi achado por uns conhecidos deles que exploram hardware de arcade. Para eles, monitor de PC era lixo, era uma coisa que era off-topic para eles, e então eles mandaram pro Neil. Maneiro. Para eles não era útil, o que para uns é ouro, para outros não é, né? O lixo de um homem é o tesouro do outro. Exato. Ele conseguiu um monitor Commodore, o teclado da Commodore, que é bem interessante, a combinação de cores dele. Falando em combinação de cores, essa CGA nativa desse micro, ela é uma CGA turbinada, é um padrão que eu esqueci de como é. Em vez de ter só 16K, tem 32K de memória e tem mais cores. Ele é totalmente compatível com o monitor CGA, porque a resolução, as frequências não são alteradas, mas ele tem mais cores. Eu esqueci qual. 8 cores, mas pelo que eu entendi, ele converte o RGB digital para analógico, tanto que ele conseguiu ligar no monitor RGB analógico. Eu esqueci o nome dessa CGA com mais cores, mas aquele Planet X3 também, o Petsky Robots do 8-Bit Guy, eles conseguem usar esses modos. Se não me falha a memória, eu comentei isso nesse vídeo do RMC. É aquela CGA para televisão? Oi? A CGA para televisão? Bom, e os franks? A gente tem uns franks bem interessantes, né? It's alive! It's alive! It's alive! Uhum. E metade dos franks são de alguém que é estreante aqui no Repórter Retro, não? Carrie Lawler. Isso, a gente começa com a Carrie. Eu não lembro como é que o computador falou o nome dela. Eu fui buscar o nome dela no About, é Carrie Lawler, Lawler, o sobrenome dela. Primeira coisa que ela mostra é sintetizadores de voz para Commodore 64. E ela mostra dois tipos de sintetizador para Commodore. Um deles é a Curva, né, que o Marcus Garrett tem, e que eu fiz piadas que humano nenhum deveria fazer com esse nome, mas tudo bem. Tudo bem, nada, né? Eu vou pro inferno por causa desse. Mas agora já foi. Se você quiser, tem uma revista que eu tava vendo em inglesa, tinha uma promoção do Ganha uma Curra. Eu te mando não. A censura desse episódio acaba de subir, puta merda. Não, vamos tentar falar isso. Vamos tentar ser sérios, né? O primeiro sintetizador se chama Magic Voice, o que não tem duplo sentidos lamentáveis. Ele se chama Magic Voice. É da própria Commodore, e ele tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que a qualidade do som falado é muito melhor, e a desvantagem é que ele tem um repertório limitado de palavras. Enquanto que a Curra, ela pode significar... ai, meu Deus do céu, eu não consigo falar um desses nomes aí. Por que foi chamar essa merda desse... Tudo bem. O segundo sintetizador, aquele que o Marcus Garrett tem, ele consegue sintetizar qualquer som, mas a qualidade dele não é tão boa, justamente porque ele tem a maior flexibilidade de sintetizar sons. E nisso ele é parecido com o Speech Sound Pack do Coco, que eu me lembro que quando eu falava na LZ, apareceu um exemplar pra gente testar, e a gente ficava fazendo o que todo mundo faz, né? Tentar fazer ele falar palavrão. Ah, claro. Quando síntese de voz era uma coisa nova, e ele falava com aquele som robotizado sempre com um sotaque em inglês, o desafio da galera era fazer o computador falar palavrão. Isso era delay. Mas fica aí o vídeo muito interessante de assistir, você comparar as duas abordagens, né, para você colocar síntese de voz num computador de 8 bits. Ela menciona outras soluções para outras plataformas, sugerindo que talvez ela vá fazer vídeos disso no futuro, mas é um vídeo muito interessante que vale a pena ver. E o segundo vídeo que ela fez, ela resolveu converter jogos de BASIC para Python. Ela pegou um livro da época chamado Computer Battle Games, que é só listagens de programas em BASIC, que são joguinhos em modo texto, tipo enigmas, adventures, jogos de pseudo-ação verbal, né?
de adivinhação e etc. E ela resolveu analisar o fonte de cada um e refazer em Python, num PC moderno. Esses livros, o Giovanni fez a ressalva aqui na pauta, que foram publicados no Brasil pela editora Lutece. Então, será que você acha eles numa estante virtual da vida? Você acha no dataset? Eu ia dizer exatamente isso. No dataset tem. Com certeza, mas eu tenho fogo no rabo de colecionador, quero ter a cópia física em papel. Ah, tá. Eu tenho aqui. Qual era a editora disso aí mesmo? Lutece. Que era um braço da Record. Esse eu não me lembro, cara, dessa coleção de jogos. Eram jogos todos em Basic que vinham com código-fonte que você tinha que depois adaptar pra tua máquina. Esse livro em particular, ele tinha as dicas de adaptação, as linhas que precisavam ser diferentes, ele marcava muito bem feito. Sim, em 2017 eu fiz a mesma coisa que ela fez. Ela te lutou. Não vou. Deixa a menina, coitada. Se ela aprendeu algo importante ou divertido, tá melhor ainda. Ela pegou os jogos de guerra, eu peguei os jogos de terror. Só que eu peguei só um jogo. Aí tá explicado. Eu fiz a versão, eu peguei a versão em Basic no MSX, depois eu fiz uma versão em Python, depois acho que eu sofistiquei a versão de MSX para usar recursos de MSX. Eu vou botar esse link pro teu post aqui no show notes, que é interessante também. Se você quiser, então, ouvinte, você vê a coisa equivalente que o Giovanni fez com o programa do outro livro da mesma série. A única diferença é que eu não sou loiro. Você pode comprar uma peruca como essa. Não, eu tô quase grisalho mesmo, tá quase a mesma cor. Falando no passado do Giovanni, esta coisinha aqui que está sendo demonstrada nesse vídeo do The Vintage Collector é algo que, dentre nós, só o Giovanni fez funcionar em pessoa, né? Eu tinha baixado esse troço na BBS em algum momento da década de 90. É você usar a interface do OS 2 e 3.0, que era o Workplace Shell, em Windows de 16 bits, em Windows 3.x. Credo. Eu vou dizer uma coisa, acaba sendo uma interface muito mais agradável de trabalhar do que a do Program Manager. Eu achei muito bonitinha. O interessante disso é que isso são experiências feitas pelos funcionários da IBM, né, pelos desenvolvedores da IBM, que não iam para as distribuições oficiais de OS 2 ou de programas para OS 2, mas que a empresa achava interessante o suficiente para botar numa paginazinha de freeware para as pessoas baixarem lá dos BBS, ou seja lá o que for. Chegou a aparecer online em internet mesmo. Como era Employee EWS, né? Employee Written Software, escrito pelos funcionários. Tipo assim, dá assim, sem garantia, algum maluco daqui de dentro inventou isso, rode por sua conta e risco. Não peça suporte. Não peça suporte. Seu suporte é a Usenet e olhe lá. Suporte é pros fracos. Isso. É que nem o backup. É pros fracos. O que não quer dizer que se você faz o backup você seja um fraco, você seja um demérito. Não, eu também faço backup, eu sou um fraco, admito. Eu lembrei de uma coletânea de CDs de Share que eu tinha, que tinha um cartoon e um cara com uma sendo mordido pelo próprio computador e com a camiseta dele escrito Beta Testes for Sissies. Negócio é debugar em produção, né? Uhum. Claro. Consertar, trocar a turbina no avião em pleno voo. E por falar em coisas que estão rodando em lugares que não era para elas rodarem, o Action Retro arrumou um monstrinho muito interessante, um monstrinho moderno, tá? Para você rodar num Apple II, e você consegue, entre outras coisas, fazer ele rodar macOS. E Doom. E Doom, claro. Para quem não entendeu, é o seguinte, é uma placa que tem um SP32, tá? E mais ou menos 10 centavos. Então o que ele faz? Ele liga a saída do vídeo do Mac, entra pela placa e a saída da... Do Mac não, do Apple. A saída do Apple II, você pega por dentro a saída, faz ela entrar de volta por um daqueles buraquinhos de slot, liga ela num conector na placa e liga o vídeo do seu monitor nessa placa.
E aí quando você aciona o software, a placa assume o controle. E aí como o SP32 tem muita coisa portada para ele, inclusive MS-DOS, emuladores e outras coisas mais, um macOS. Então você vê o vídeo do Champ mostrando, você olha e diz assim, peraí, tá rodando macOS num Apple II? É isso aí mesmo. Na verdade não tá rodando no Apple II, tá rodando no SP32. Mas você está pegando emprestado o teclado e outros periféricos do Apple II, se bem que eu acho que nesse caso é só o teclado, né? Porque ele próprio é responsável pela saída de vídeo. Aliás, ele é responsável pela saída de vídeo até quando você está usando o Apple II como o Apple II normal. Ele não é a única. Na verdade ele corta a saída de vídeo e passa a desenhar na tela em vez de usar a imagem do Apple, né? Eu estou tentando me lembrar aqui, a placa de 80 colunas de um Apple II, ela funciona desse jeito também? Você tem que fazer um bypass ou é um esquema diferente? Tinha umas placas de 80 colunas que eram um outro chip de vídeo, como o 847.5, que você fazia assim também. Só que eu acho que ela não entrava, você não ligava a imagem da coluna. Mas pode ser falta de informação, de repente também fazia assim. As placas que não faziam a dupla saída, né, eram as do 2E, que na verdade o 2E já tinha a placa de 80 colunas embutida. Então quando você setava 80 colunas, ele já cambiava, estou esperando agora, já alternava o vídeo para você. Eu me lembro que eu tinha um Apple II no IME lá por 1984, 85, e ele tinha placa de 80 colunas. Eu lembro que você simplesmente rodava a PR Jogo da Velha 3, era 3, né? Mas isso aí é quando você tem o Apple IIe. Quando você tinha uma placa, acho que era Viditex, que não foi fabricada, acho que também era fabricada pela Apple. Acho que a saída não era dentro da própria conexão a saída de vídeo, se não entrava dentro da máquina. Acho que ficavam duas portas, mas eu não tenho certeza também não. O Chan fica todo bobo, né, do what the fuck do Apple II rodando do Win, rodando macOS. A propósito, fica muito mais rápido do que num Mac no Mac da mesma época. Natural, né? Neste meio tempo eu fui olhar as placas Videx. A Videx eu acho que ela só viu um fiozinho. Tem uma Videx com 2 fiozinhos aqui. Tem, com 2. Então você fazia a retroalimentação do seu sinal de vídeo para dentro da máquina para depois sair. E o que temos de vídeos legais? Ai caramba! Começando pelo Zag Electric, com o Bendix usando a máquina de escrever. Nossa, com esse carro de impressão gigante. Isso é para você fazer documento em papel A2, né? Só pode. Pois é, né? Ele usa uma máquina de escrever da Bendix, uma Bendix G15, ele usa como terminal pro computador dele. O computador é Bendix, a marca da máquina de escrever, ela é alterada, né? Para funcionar como teletipo, tem uma comunicação serial aí e... Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Isso aqui é para datilografar folha de pagamento, né? Olha, eu vi esse vídeo, mas eu esqueci qual foi a fabricante. Eu acho que é Olivetti. Eu acho que é da Olivetti. Mas minha memória pode estar me enganando. Mas ele conseguiu colocar para rodar, conseguiu fazer os ajustes necessários. Só que algumas teclas, alguns martelinhos de tecla não estão batendo direito e imprimindo direito a letra quando está em minúsculas. Mas isso é um ajuste que ele ainda vai ter que fazer. Mas ele conseguiu botar para funcionar a contento e se comunicando com o computador, que naquela época, né, não existiam telas, né? Você recebia todos os outputs do computador. 5 bits, 64 caracteres. Bastante limitado, né? Porque só das maiúsculas e minúsculas você tem 56. Então você só tem espaço para mais 8 símbolos. Ninguém precisa de mais do que 8 símbolos para viver. E o legal é que isso aqui é uma máquina de escrever de 28 polegadas, então ela é uma ultra-wide, né? Ele inclusive ele conta que ele tem um dilema, que não sabe onde colocar isso, porque esse carro, não, sério, ele tem a largura de
de 3 folhas A4, uma do lado da outra. A largura do teclado propriamente dito é o de uma máquina de escrever normal. Então, esse carro vai por um lado e para o outro e você fica com... Imagina 7 folhas A4, uma do lado da outra. Essa é a necessidade de espaço que você precisa na mesa para esse negócio. Insano. Você precisa de algo em torno de 50 polegadas, no mínimo, para caber tudo. Quem diz que o widescreen é coisa moderna, né? Uhum. Isso sim é widescreen raiz. E a codificação não é ASCII, a codificação é Badu. BADOT, não é isso? BADOT. Eu já ouvi falar nisso. É uma coisa da época dos teletipos, lá dos anos 20, anos 30, não é isso? Exatamente, Segunda Guerra Mundial. Mas vamos deixar o Zag com esse negócio louco. Vamos seguir adiante, senão vai pirar. Nós temos um computador da Four Phase Systems, para quem não lembra do nome. Lembra daquele processo em que a Texas Instruments dizia que todo mundo tinha plagiado o conceito do microprocessador? Uhum. E a TI acabou perdendo nos tribunais? Foi graças ao fabricante desse computador aí. O nome dele é... System 417. O nome do computador, sim, mas o nome da pessoa é Lee Boycell. Ele fez um sistema standalone com esse microprocessador que, na verdade, foi um pouco meio de trapaça, porque o chip, esse chip não era um microprocessador completo. Se você der uma olhada na placa-mãe desse computador, o processamento, na verdade, é feito por 2 chips. E tem outros 2 chips que lidam com o I/O. E o detalhe é que a engenharia desse computador deixa muito a desejar. Havia problemas de queda de tensão, de falta de capacidade para alimentar todos os circuitos dele, e eles fizeram várias pontes, várias gambiarras pro computador funcionar no cliente. Quem nunca? Quem nunca? O engenheiro estava tão desesperado que ele pediu, pelo amor de Deus, que fizesse uma alteração no layout do equipamento para que houvesse uns pontos de teste tirados do circuito, que ele pudesse fazer o probe do lado de trás do equipamento sem precisar abrir. E o estado em que esse negócio foi encontrado também é lastimável. E todos os chips são brancos, isso é a coisa mais curiosa. Tem os pretinhos também. Mas ele só demonstra... Não, ele não demonstra, tem coisas que estão faltando, ele não tem... não existe informação sobre esses chips e ele só mostra. Tem memórias que estão... Nem a memória, que é teoricamente uma coisa simples, ele tem informação para poder substituir por memórias modernas. Caramba! Mas mesmo sem poder ligar, ele consegue contar muitos detalhes sobre a máquina. Por exemplo, esses problemas de corrente que ela tinha. E vamos falar do Mano Passo, porque temos Manos Passas inesperados, né? Bora! Brasil! Um deles é alguém com quem eu trabalhei na Módulo. O nome dele é Eric Macrotti. Ele foi morar na Austrália e ele fez um canal retro. E ele tá mostrando pra gringaiada os clones brasileiros de consoles. Aqui ele fala do Turbo Game, aquele de 2 slots da CCE. Aliás, me permite um comentário rápido. Eu comecei a ver os vídeos da VCF Leste de 2024 e tinha um stand lá de clones de micros fabricados na América do Sul. E entre outros estava lá um Apple II da Unitron. Aqui ele tá. A CCE fez vários, né, modelos com esse. Mais ou menos com essa cara, mas o que ele tem é o 9000T, que é justamente aquele que tem 2 cartuchos. Porque você tinha o slot japonês e o slot americano, né? Muita gente que fazia, arrumava um adaptador para quebrar o galho. Uhum. A CCE simplesmente pensou o seguinte: põe todos os slots aí, vai. O engraçado é que ele fazendo os testes, ele erra a pinagem dos cartuchos americanos, porque olha só, apesar de existir uma guia no console, essa guia não é suficiente para você te impedir de colocar o cartucho do lado errado. E tem mais, em quase todos os consoles você coloca o cartucho com a parte chanfrada do lado esquerdo. Nesse não, é do lado direito, você bota ele de costas. Então ele apanhou para fazer os cartuchos funcionarem. Pelo menos não queimou nada, né? Não queimou, incrivelmente não queimou. Não,
Isso, você sabe onde também tem um troço desse? Ele demora pra você perceber em todos os portáteis da Nintendo. Você sempre tem que colocar o cartucho com a etiqueta de costas. Tipo, a etiqueta pra quem tá te vendo jogar. Você não consegue ver o jogo, olhar o jogo, o nome do jogo que você está jogando somente virando tirando o cartucho para o teu lado. Efeito Atari. Atari É igual aquele slot aquele MSI da Sony que é o contrário. Ah, tá, virado para cima. Sim. Esse canal é recomendado. Ele faz uns vídeos muito bons, muito bem humorados, e ele faz o infodump legal. E é interessante ver o pessoal de fora conhecendo a história da informática e dos consoles brasileiros, porque a gente fez tanta coisa estranha que eles ficam fascinados. Verdade. É só ver como é que fica o pessoal, por exemplo, de Atari, como fica doido com os clones, os cartuchos clones de Atari vendidos no Brasil. Colecionadores de fora ficam doidos pra comprar. Os espanhóis são doidos, são doidos e não acreditam que ainda se faz Master System no Brasil, e eles querem comprar Master System brasileiro novo. Que, convenhamos, é uma coisa surreal. Imagina alguém vendendo Apple II até agora, alguém vendendo MSX até agora, alguém fabricando Atari até agora, oficialmente. E que não seja flashback. Não, aí esses revivals e coisinhas pseudo-nostálgicas não contam, né? Mas fica aí a dica do canal para vocês assinarem, The Eric Experiments. Muito bons, os vídeos dele são muito bem feitos, gostei muito. Olá, Eric. Aparecendo mais naquelas reuniões de grupo de apoio. Oi, Eric. Todo mundo, oi, Eric. Você é reunião de grupo de apoio. Meu nome é Juan, estou há 2 semanas sem comprar uma Atari. Vamos para o segundo Mano Passe Inesperado. Temos versão impressa e completa do famoso livro MSX Top Secret. O Edson Pires começou a fazer esse livro lá nos anos 90 e compilar toda a informação técnica que ele tinha de MSX. A primeira edição ele fez todo no MSX Word e imprimiu e vendeu em espiral. A segunda ele já passou para diagramar e editorar usando no PC, a segunda ele usou o PageMaker, e aí ele fez bonitinho, um capa dura e tudo. Depois ele soltou uma versão, um apêndice, né, e agora recentemente ele soltou o segundo apêndice, reunindo todo o material. Juntando tudo. Está disponível para comprar. Você pode comprar os volumes, acho que no Clube dos Autores. Eu já comprei o meu e deve estar perto de chegar. É venda por demanda. Sim. Assim como o livro do MSX2, meu livro de MSX2 está em venda por demanda, no editor, no caso a Wiclap, você pode comprar ele por venda por demanda. Só que o meu livro tem 200 e poucas páginas. Os 3 volumes do livro do Edson ele tem mais de 1000 ali, fácil. Tem mais de 1000 páginas facilmente. E ele reúne muita coisa, inclusive atual. Material, por exemplo, sobre o Nextor, o sistema de... Para quem for desenvolver driver, tudo, tem uma documentação, tá toda em inglês, mas tem uma documentação muito completa lá no GitHub do Konami Man. E o Edson pegou parte desse material, enquanto ela juntou, traduziu as referências e colocou. Isso é um dos exemplos que você encontra. Outros materiais, eu já usei o livro para consultar coisas sobre o Blink da Screen Zero do MSX2 para cima e outras coisas mais. É um material assim, para quem tem interesse em conhecer mais a fundo a arquitetura, é um material assim excelente, principalmente porque está em português, então facilita bastante para fazer a consulta. E nunca vai esgotar. O exemplar é impresso, logo depois que você pede, ele chega na tua casa com um cheirinho de pão quente. Solicita dessa forma, beleza. E aí com isso você pode adquirindo, tá no Clube dos Autores da impressão por demanda. Entendeu? Então... Assim que o meu chegar, eu vou compartilhar minhas impressões. Só para vocês saberem, o primeiro volume tem 548 páginas, o apêndice parte 1 tem 381 e o apêndice parte 2, que é o mais recente que saiu, tem 313. Então bota aí mais de 1.200 páginas tranquilamente. Material lá, dá para você comprar lá a versão impressa. Se você quiser comprar em e-book para poder abrir num Kindle da vida para fazer a consulta, aí tá lá o inglês do Edson, que não me tá ajudando, The Final Compilation of MSX Information.
Então você pode adquirir lá a versão impressa ou até em e-book lá no site do Clube dos Autores. Você pode visitar na postagem que o Juan fez, né, que ele comentou e colocou lá o trabalho do Edson. Então recomendamos. Você já pega lá e já pode pegar lá e pegar esse material e comprar. Vale a pena, entendeu? Vale a pena. É um material muito bom. Tá? Eu já usei bastante referência. É uma grana que você vai gastar. Você vai comprar a versão impressa, você vai gastar uns 170 reais, 180 reais. Mas, você pensar que você vai juntar material de referência, em termos de MSX, para quem está desenvolvendo, eu acho que compensa. E afinal de contas, se for algum encontro que o Edson for, você leva o livro lá debaixo do braço. Edson, dá pra dar uma dedicatória aí? Dá pra fazer um autógrafo aí? Ele é de São Paulo, do Rio, de onde? Leme. Leme, interior de São Paulo. Leme, São Paulo. Não é Copacabana. Não é Copacabana. É Leme de São Paulo. E ele não foi a Jaú no último ano. Mas pode ver com ele para autografar. Aliás, a gente gosta de fazer a piada que a gente inclusive fez pro próximo episódio. A gente comenta que o grupo de usuários MSX de Leme é um dos menores grupos do Brasil, mas é o grupo que tem mais Turbo S por usuários, né? Porque tem 2 Turbo S, ele tem um Turbo R e o sobrinho dele, o Jonathan, também tem um Turbo R. E a gente já teve encontro em Leme, a gente já foi a alguns encontros. E que eles têm Turbo R há mais tempo. Ele tem o Turbo R dele, inclusive, ele tem a incrível capacidade dele ele é o primeiro, ele foi o primeiro usuário do Turbo R dele. Agora não é mais dele, é o Turbo R do sobrinho. Mas ele comprou e veio direto do Japão e ele tem a coisa de abrir, tem a caixa, tudo. Todo mundo tem Turbo R, tem ele de segunda mão. Tipo, comprou de um segundo usuário, comprou de um outro usuário. Ele não. Ele conseguiu, na época, importar esse Turbo R. Tanto que tem matéria em jornal que saiu de Turbo R, na época saiu uma matéria no Globo, que saiu, o Giovanni deve lembrar dessa matéria, que saiu só a foto no Turbo R com um monte de besteira, escrito tudo errado. E eu lembro que o Edson olhou, o que meu Turbo R tá fazendo aí? A foto. E era o Turbo R dele. Tá voltando ao material. Vale a pena. Entendeu? É um material muito bom, tá? Muito bom de referência. Vamos passar para os comentários? Vamos passar para o comentário, porque o pessoal não tinha muito o que falar sobre... Tem, né? Mas não sei porque o pessoal ficou silencioso sobre a Novel World, episódio 151. Nós só temos um comentário na parte A no YouTube do Zanakex, vulgo Alexandre Lima, que diz: você falando de bug do jogo, esses dias jogando Half-Life 2, descobri um bug. Você consegue avançar por um caminho alternativo, praticamente fora do cenário, mas lá na frente dava ruim porque o jeito certo de avançar com uma moto aquática, e no modo bug essa moto ficava para trás. Uma hora a moto fazia falta. Resultado, tive que voltar um bocado para pegar a moto e seguir. Bugs de esses tiros de primeira pessoa, mundos que você explora, tem alguns glitches que levam algumas coisas meio viajantes, né? Aquele jogo Red Dead Redemption, quando saiu, ele tinha bugs absurdos no motor do jogo, né? Tipo, você conseguia... Você conseguia sair do cavalo, sair, desmontar do cavalo e entrar na casa simultaneamente. Você estava montado no cavalo com o jogo de floresta, assim, se você ficava próximo da casa, você ao desmontar, você já entrava na casa. Aliás, o Red Dead Redemption que ganhou uma versão remaster recentemente. Sem esse monte de bug. Ou com mais bugs. Não, os bugs permanecem os mesmos. Isso é bom. Red Dead Redemption, para um jogo de mundo aberto, até que ele tem menos bugs que o normal. Interessante que é menos bugs que o mundo normal. Não, jogo de mundo aberto tende a ter mais bugs que um jogo mais autocontido, por motivos óbvios. O cara não tem que testar tudo. O novo Starfield da Bethesda, que ela é menos criteriosa em correção de bugs e deixa passar muita coisa pra comunidade se divertir, que gera até piadas. Pra comunidade reportar o bug, eles consertarem. Pra reclamar nas redes sociais, né? Que é o hobby de todo mundo. O Starfield veio com uma sériezinha de bugs aí pra galera se divertindo. Mas bugados estamos nós. We'll be together tonight.
porque nós ficamos quietos esse mês e não fizemos nada, né? Ficamos só em suspenso. Teremos coisas para falar no mês que vem, né? Porque vamos participar de alguns encontros aí. Mas é porque mais lembrar, acho que a gente lembrar mais o pessoal da Retro Rio, né? Novamente frisar que a Retro Rio acontecerá nos dias 2 e 3 de agosto de 2024, lá no Cefet. Falta um pouquinho mais de 2 meses para acontecer. Na hora que vocês estiverem ouvindo isso, a gente está na correria, começando a preparar as coisas para Retro Rio, e esperamos já no próximo Repórter Retro a gente está anunciando para vocês a abertura das inscrições. Vamos estar liberando a abertura das inscrições para Retro Rio, para todo mundo poder, quem for como expositor, né, possível pessoa que vai para vendas e outras coisas mais, a gente vai estar abrindo. Lembrar que novamente todos os nossos eventos aberturas são gratuitos. Tá? Não tem nada de que então tá fazendo, tem que pagar uma coisa, não, é apenas uma forma da gente ter um controle das pessoas que vieram, saber quem veio, pra gente poder fazer poder ter uma certa contabilidade, pra gente ter uma ideia. A partir disso, por exemplo, que a gente conseguiu ter a noção que a última MSX Rio de a primeira MSX de 2024, a gente teve no mínimo 90 pessoas. E a gente, em algumas pessoas, passaram reto do credenciamento, mas teve gente que a gente validou o ingresso, veio 2 ingressos, pegou 2 ingressos, mas só veio uma pessoa e acabou validando os 2, então eu falo uma estimativa conservadora em 90 pessoas. E uma estimativa realista de 100. Eu acho que a gente passou de 100. Então, assim, da mesma forma a gente vai fazer isso para Retro Rio. A gente já está vendo com o pessoal também, por conta disso, as questões, as demandas, as logísticas, né, para o evento, que a gente tem que ver tudo, de mesa, local, cadeira, quem vai botar coisa para venda, como vai ser. No espaço que vai ser ali no Cefet, então é na General Canabarro, número 485, no Maracanã. Antes, já fazemos o convite, fazemos o convite que vocês não deixem de ir a Rio Retro Games. Visite o site rioretrogames.com.br. Nós estaremos lá, a municipalidade de Retrópolis estará lá presente com o nossa vendinha de secos e molhados, mas também com uma exposição de micros. 23 de junho, não é isso? 23 de junho, domingo, no Clube Municipal na Tijuca, Rua Doc Lobo, número 300 e alguma coisa, eu tô falando de cabeça, queridos ouvintes. Mas visite o site, se você já não reservou seu ingresso, reserva, que vai ser um evento legal pra caramba, tenho certeza, assim. E pra quem foi no canal 3 de 2022, já vai sabendo, tem ar-condicionado. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, obrigado. Não importa o tempo. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Não importa se o tempo estiver polar lá fora ou não, vai ter ar-condicionado. Pela toda a carruagem, pode contar com um clima quente, então vai ser muito bem-vindo o ar-condicionado. Aquecimento global, né, gente? Novo normal, né? Novo normal. De novo isso? Mas venham, visitem a Rio Retro Games também. Compre o ingresso lá no site, rioretrogames.com.br. Sim. Tá? Nós somos parceiros do evento. E não deixem de visitar a Retro Rio. Já reservem a data, 2 e 3 de agosto, aqui no Rio de Janeiro. Contamos com a presença de vocês para a Retro Rio. A gente está já planejando e por acaso a gente está vendo um monte de coisa, assim, porque a gente quer fazer um evento cada vez melhor, cada vez mais bacana e com a maior diversidade de máquinas possível. Né? E aproveitar logo para lembrar, né, que para quem não sabe onde fica o Cefet, fica do lado do Maracanã. Se você for de trem, você pode o metrô, você desce na estação do São Cristóvão, atravessa a passarela, é facinho de chegar, não tem o que errar. For de carro, Tem sim, você vai pro outro lado, aí você vai pro zoológico. Vai parar no Bioparque ou na Quinta da Boa Vista. Mas foi pro outro lado, então, assim, pro lado do Maracanã, é pertinho, facinho de chegar. Nós vamos estar lá na sexta e no sábado. Sexta vai ser mais focado pro pessoal da escola, mas está aberto para qualquer pessoa aí. Sábado não, a gente vai estar lá de 9 às 19 da sexta, 9 às 17 no sábado. Tá, então... Mesmo quem trabalha vai dar tempo de pegar o finalzinho, só dar uma esticadinha, consegue passar por lá e dar uma olhadinha nas máquinas estranhas que a gente vai levar para lá. Sim, e eu garanto, obviamente, eu vou estar levando MSX, vamos ver o que Nossa, que novidade. Estou chocado.
Simplesmente chocado. O choque vai ser o dia que eu não levar um MSX, né? Mas vou ver o que eu vou levar até lá. Escolher algum bem pitoresco pra levar, pra estrear no evento. Invente e tente, faça um MSX diferente. Eu acho que eu vou levar um Ômega 2, porque eu não levei ele em nenhum evento. Literalmente, meu voto é pro Paxton. Literalmente aquilo que eu falei, invente e tente, faça um MSX diferente. O Ômega é quase MSX feito, né? Pois é. Aí o Juan vai estar levando o Commodore 16 e o Plus 4, o Plus 4 dele, né? E a gente está vendo com o pessoal, pedindo pro pessoal a gente ter uma maior diversidade de equipamentos diferentes. A minha pauta é secreta porque tem muita coisa para eu expor aqui. Tem vários candidatos aqui. Já sei, você vai levar aquele EMAC. Boa. Eu vou levar um Spectrum. Já levei. Vai levar aquele EMAC que pesa que nem o computador do Flag Electric, né? Pesa 24 quilos, levinho. E o Juan não quer que eu leve o Paxson. Muito amigo, né? Muito amigo. Claro. Outro micro levíssimo. Maravilha. Vai levar. Beleza. Fechamos então? Fechamos. Gente, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. A gente se vê nos encontros que estão acontecendo por aí. E na próxima semana, no próximo episódio. Beijão, fui. Pessoas e pessoas, nos vemos no próximo episódio, ou na Retro Rio, a gente se encontra lá, na Rio Retro Games. Até lá, fui. Bom, digo mesmo que o Ricardo, estaremos aí nos eventos por aí, e até o próximo episódio. Falou, tchau. Tchau, pessoal, e até mais. Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. E não se esqueça de assinar a Retrobits, a newsletter da Cidade dos Clássicos, para ter no seu e-mail todas as sextas as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos comentários das postagens, pelo e-mail contato@retropolis.net.br e visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio. Thank you.